Boa noite a todos que estão prestigiando este momento tão especial, que eu julgo que, por isso mesmo, tenho honra e orgulho por estar participando deste encontro em que a professora Vera, acredito que esteja apresentando de uma forma oficial e bem em celebração, junto com a editora Rúbio e a Apromed, o seu livro de casos comentados de gastroenterologia e hepatologia. É um momento muito especial e crítico em que estamos vivendo. Não é possível qualquer reunião e qualquer forma de discussão que envolva a medicina que a gente não esteja com a agonia, o drama e a exaustão biopsicossocial, cultural e espiritual desencadeada pela pandemia, pelo vírus Corona 2 2019, associada à síndrome respiratória aguda e grave, que coloca a todos perplexos com a própria vulnerabilidade e imponderabilidade. A própria do ser humano, e pede que a sabedoria prevaleça diante do casuísmo e da tendenciosidade. A proteção da vida e da natureza chama pelo juízo coletivo, da solidariedade e o bem comum, que são construídos por todos e que requer da medicina, muito especialmente, um redobrado cuidado. Então, nós estamos num momento em que chama a medicina que cuida e que acolhe o seu papel essencial de proteger, defender a existência humana, o ser humano, a sociedade brasileira. E, diante disso, estamos em uma questão cuja discussão ela será rica, neste momento, sobre a informação médica, que apresenta um vertiginoso avanço das informações. Visto este ano de 2020, em que, em função da pandemia, o conhecimento ele avançou numa velocidade tão grande de que, semana, de uma para outra, um conhecimento adequado deixou de ser. Conhecimentos improváveis passaram a ter importância. E aí, sabemos que o conhecimento médico ele avança numa velocidade impressionante de quase uma informação que precisa de ser avaliada e testada como significativa a cada 48 horas. Este processo de evolução científica, ele precisa ser transformado, avaliado, da informação em conhecimento, aliado da prática e da técnica, para se transformar em saber, que se torna inigualável ao se completar com o humanismo e com o senso humanitário. Não só estar dedicado ao ser humano, mas, ao mesmo tempo, estar pronto para ajudá-lo. Este é o sentido humanitário da profissão. E estes caminhos nos levam à sabedoria, que se expressa no juízo, no equilíbrio, no senso crítico e criativo. Sei que gasta tempo, mas esse é o objetivo de fazermos com que jovens que encontraram na sua vida a missão de serem médicos tenham a possibilidade de cumprirem uma missão tão especial, dedicada. Sabemos que a palavra medicina ela é a contração de duas palavras gregas, medeó e kliné. Medeó, que significa uma palavra altamente contemporânea, que significa mídia, mas uma boa tradução é cuidado, enquanto kliné é uma palavra que significa inclinar. Inclinar sobre o cuidado. De quem? Do ser humano, que é a nossa perspectiva. E a educação, especialmente a médica, tem se transformado muito, mas muito rapidamente. E o sentido deste cuidado e acolhida que a medicina prescreve não deve ser abandonado em nenhum momento.
por qualquer circunstância, não pode ser abalado. É preciso, portanto, cuidado com a formação de jovens, sob a influência cada vez maior da inteligência artificial. Há 30 anos, gastava-se 12 minutos para interromper um paciente em sua conversa inicial, diante de uma avaliação clínica. Hoje, esse tempo, em média, são 8 segundos. 8 segundos. Nós não estamos mais com paciência de escutar. E há um conselho, há mais de 100 anos, de Osler, que ele diz assim: escute o seu paciente. Ele está fazendo o diagnóstico para você. Parece que isso tem sido esquecido. E isso é uma das bases da relação não só médico-paciente, mas da relação da busca, do conhecimento, da inferência, de entender o que está acontecendo, das relações entre paciente, família, médico, e que são fundamentais para que obtenha-se este cuidado e acolhida. A transformação, portanto, da informação em sabedoria requer muito mais do que só estudar. Requer um cuidado muito especial com algo que é fundamental na relação humana, que é a convivência. A convivência que o treinamento e a prática, eles ou elas implicam. Na condução criteriosa da informação e do conhecimento, que é aplicável a cada pessoa e a cada problema. A medicina, muitas vezes, nos dá ordens, mas elas devem ser aplicadas a cada pessoa. O ser humano, portanto, é a essência de todo o processo do conhecimento. O conhecimento é para elevar o ser humano, e não para aproveitar dele em sentido ideológico, político ou comercial. A realidade brasileira, entretanto, requer de todos uma atenção redobrada, com os pressupostos de entendermos a nossa própria cultura, que significa opinião, atitude e crença, individual e coletiva, o respeito à variabilidade das pessoas, das regiões e de seus locais, em que experimentam a trajetória da vida. E, na verdade, um curso de medicina é muito mais um curso de vida do que de técnica, de prática, que são todos em função de ajudar ao entendimento da vida. Só assim a gente poderá chegar no âmago de cada pessoa e naquilo que ela quer dizer para cada um de nós. Que vamos entrar na trajetória e na travessia dela, em busca do que todos almejam e querem, que é serem felizes. A medicina, como Osler, que eu acabei de dizer, ele fala assim: a medicina é a ciência da incerteza e a arte da probabilidade. Portanto, diante do que um colega nosso, da UFMG, Guimarães Rosa, intui, de que eu quase nada sei, mas desconfio de muita coisa, e diante da incerteza e da probabilidade, e imagine se a gente não tivesse desconfiança de nada, imagina o que seria a perspectiva de algo que é ao mesmo tempo incerta e provável. Mas, como também Guimarães Rosa disse, a gente só sabe bem aquilo que não entende. Isso faz uma reflexão imensa, como esse ano 2020 nos fez sobre vulnerabilidade, imponderabilidade, arrogância, prepotência, humildade. Porque, se assim é dito, mas como também Guimarães Rosa disse, mas se penso que comigo entendo as coisas e as pessoas. Portanto, por mais que seja incerta e provável, a medicina, por ser humana e por sermos humanos, nós sabemos da probabilidade e da incerteza, e agora ficamos muito nitidamente entendendo o que é vulnerabilidade e imponderabilidade,
para estarmos à disposição. E a educação é a parte fundamental para que a gente possa expressar aquilo que seja da experiência humana. E a forma de expressar a experiência humana é múltipla e variada. A tecnologia, ela não é boa nem ruim. Boa ou ruim é a forma como ela é utilizada. Isso foi dito por Marx há mais de 100 anos. Portanto, é preciso adaptar a educação ao momento, à pessoa, à situação em que se vive. E o ser humano nasce com a obrigação de aprender e aprende com outro ser humano. Portanto, as iniciativas de avançar no conhecimento e ser útil, simples, prático, com atenção para cada um, pode ser a expressão deste livro, Vera, que constitui um esforço, uma obra por muitos, com grande competência e dedicados profissionais, que da apresentação de sua experiência trazem a complicação do que é significativo, próprio, discernível, inteligente, aplicável em cada problema. Portanto, mesmo que existam normas, a medicina, por incerta e improvável, ela é de cada pessoa e deve ser assim tratada. E o caso, que é uma experiência, pode ser única, mas pode ser o início, pode ser aquela que instiga e projeta, e que constitui, com casuística e com outras formas de se entender, a análise científica e que possa ser útil para o aprendizado humano. É preciso também ultrapassar o como fazer. Somos uma sociedade altamente prática, objetiva, cada vez mais. É preocupante em determinados sentidos, porque muitas vezes ficamos interessados em como e perdemos o sentido do porquê. Aquilo que instiga o senso humano, a busca da informação e do conhecimento, o que garante o propósito instigante e desafiador humano sobre o seu comportamento e destino, e justifica a trajetória da humanidade. Essas questões, eu estou aqui dizendo, e acredito que já estou chegando no limite do que me foi pedido para poder dizer, elas são muito mais de instigar a nós mesmos a reflexão de que pode ser que a única salvação humana é por intermédio da educação. A única possibilidade de que tenhamos a perspectiva de continuar sendo capazes de, o instigante da vulnerabilidade, da empoderabilidade, o desafio, e o ser humano sempre assim se comporta diante do desafio em que ele busca a trajetória daquilo que é adequado. Eu quero, então, diante dessas pequenas palavras, e eu posso, inclusive, estar disponível e disposto para poder buscar mais outras coisas que inferem sobre como que a inteligência artificial poderá alterar muito do nosso conhecimento e da prática, como interferirá sobre a medicina e sobre o médico, e como que a perspectiva dos fluxogramas e das evidências, elas podem determinar para o bem ou não a abordagem médica. Mas, neste momento, eu gosto e gostaria de parabenizar a todos que participaram dessa perspectiva de um lançamento de um livro e de um processo educativo, de educação continuada, para médicos, para jovens, para toda a comunidade que agora está num processo altamente agoniante de atender populações que, em uma quantidade imensa, adoecem e muitas vezes sem perspectiva e sem possibilidade do cuidado adequado. Portanto, é proveitoso e agradável que a leitura do livro de Vera seja útil no sentido de particularizar e, ao mesmo tempo, tornar amplo o conhecimento. Parabenizar a editora Rubio, que buscou uma forma específica
de atualizar e reciclar útil com o momento atual em que se quer muito mais entender aquilo que deve ser feito, como que uma experiência em circunstâncias semelhantes a que se vive pode ajudar no entendimento daquilo que precisa de ser resolvido. Entretanto, gostaria de deixar uma última frase, ou talvez um conselho, de um cardiologista importante, Hurst, dos Estados Unidos, que ele diz assim: o bom médico sabe aplicar as regras, o ótimo sabe quando não as aplicar.